Boa noite, paz e bem. Nós, mais uma vez, estamos reunidos aqui neste nosso encontro franciscano. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que nós possamos, de fato, fazer nessa noite um encontro que nos ajude a aprofundar. E hoje um tema bem provocador, que fala das raízes humanas da crise que nós estamos vivendo. E nós fazemos parte dessas raízes, né? Então, nós estamos aí agindo ou não agindo, né? Contribuindo, assim, para a situação que nós estamos vivendo, né? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a Rosalva, que é a nossa leitora oficial, quer ler para a gente a oração pela nossa terra? Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição, nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos, Senhor, a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Amém. O nosso estudo neste dia, ele se concentra no capítulo 3 da Laudato Si, a raiz humana da crise ecológica, né? O Papa, no espírito de São Francisco, ele concentra este capítulo nos temas atuais, né? Ele vai olhar para as questões atuais, dando uma ênfase à questão do paradigma tecnocrático. Ele usa muitas vezes essa expressão paradigma tecnocrático para falar do sistema dominante hoje, como que nós estamos vivendo um sistema que de fato faz a nossa relação com a criação se tornar uma relação profundamente utilitarista. Ele nos pede que observemos nossa compreensão das causas da crise ecológica e consideremos as mudanças que precisamos fazer para que todos possam compartilhar dos benefícios da tecnologia. Ele apela ao diálogo para criar um panorama ético de princípios e comportamentos e sugere várias áreas para discussão e tomada de decisão. Então, isso que é interessante. No capítulo anterior, o Papa buscou, nas Sagradas Escrituras, na tradição da Igreja, fundamentos para pensar essa crise que nós estamos vivendo. E agora, então, ele vai buscar na ciência, nos vários saberes, formas da gente entender todo esse panorama que nós vivemos, toda essa crise, né? Então, ele vai se colocar numa atitude de diálogo com as ciências para poder compreender a realidade. Então, nós estamos ainda naquela parte do julgar, né? Estamos ainda olhando a realidade com óculos de outros, né? Nós vimos com os óculos da Bíblia, da tradição da Igreja, agora hoje a gente olha com os óculos das ciências, principalmente as ciências sociais, né? O Papa dedica muito a isso.
Nós vamos assistir o pequeno vídeo, né, que a Verbo Filmes produziu sobre o capítulo 3. Ele nos ajuda muito a entender o que o Papa passa para a gente nesse capítulo, né? Então, nós vamos assistir esse pequeno vídeo que da Verbo Filmes, né? Olá! Neste bloco, refletiremos sobre o terceiro capítulo da carta encíclica Laudato Si. Se no primeiro capítulo o Papa Francisco aponta para os grandes problemas que afligem a humanidade, aqui ele desvela as causas mais profundas, ou seja, a raiz de todos estes problemas. São muitos os temas que são abordados nessa encíclica Laudato Si. Temas importantes que concernem as nossas intervenções no ambiente e os efeitos destas intervenções. Muitas delas se referem a ações humanas diretamente em cima do ambiente. Entretanto, há que se considerar também aquelas que são decorrentes dos efeitos, muitas vezes imponderáveis, das tecnologias que nós mesmos inventamos. Esse aspecto da tecnologia é extremamente importante e pode ser considerado como uma característica básica dos seres humanos, que, desde o tempo da Idade da Pedra, vem inventando tecnologias, desde as mais simples até as mais complexas, próprias nos dias de hoje, das invenções contemporâneas. Isto traz à baila um poder que requer de nós responsabilidade, um poder que tem que estar assentado numa ética sólida, que coloque um limite e nos contenha dentro de um lúcido domínio de nós mesmos. Francisco começa o capítulo 3 mencionando o poder extraordinário da tecnologia, no sentido de atenuar as necessidades humanas, trazer beleza, saúde para todos nós. Entretanto, ele tenta desconstruir um certo paradigma tecnocrático, no sentido de que ele faz mesmo a crítica a esse paradigma. O Papa destaca que o seu veneno está no sentido de que pretende estabelecer um domínio total sobre a natureza, usá-la para fins de lucratividade e sobre a vida humana, de tal forma que não reste mais espaço para nada, para um sentido mais totalizante da vida humana, para um sentido ético e para a exploração total dos pobres. E eu cito o parágrafo 110, que é bárbaro. A ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida como o recurso principal para interpretar a existência. Na realidade concreta que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda de sentido da vida e da convivência social. Assim se demonstra mais uma vez que a realidade é superior à ideia. E para finalizar essa crítica ao paradigma tecnocrático, Francisco apela para uma expressão que é revolução cultural, que ele usa mais umas 2 ou 3 vezes ao longo desta encíclica. E ele usa essa expressão no sentido de que é preciso pensar diferentemente a realidade, para além de soluções mais imediatistas, para um certo fatalismo de que tudo sempre será assim. É preciso usar um pensamento utópico, um pensamento em que a realidade pode ser diferente. O ser humano se coloca no centro de tudo, acaba dando prioridade absoluta apenas aos próprios interesses,
E tudo mais se torna relativo. Aquilo que não serve aos interesses imediatos se torna irrelevante. Essa cultura do relativismo é a mesma patologia que leva uma pessoa a tratar a outra como um mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida. É a mesma lógica que leva à exploração sexual de crianças, ao abandono dos idosos, ao comércio de diamantes ensanguentados e a tantos outros crimes que violentam a imagem da nossa casa comum. A gente tem que necessariamente repensar o homem, repensar a comunidade humana, repensar sobretudo a autonomia dessa pessoa humana que não pode abdicar em momento algum da ética. Ética esta que implica não apenas no reconhecimento da criatividade humana que avança na tecnologia, que avança na ciência, mas que deve sobretudo salvaguardar aquilo que é próprio da sua humanidade, a dignidade. Construir uma ecologia integral é pensar, então, um novo homem, uma nova ética, uma nova relação, inclusive com o trabalho, que desde o princípio, quando Deus designa ao homem de cultivar o jardim do Éden, é para que ele não seja um objeto de lucro, mas sim um espaço onde ele possa desenvolver todas as suas capacidades, inclusive aquela de se integrar numa interdependência sadia com os demais seres humanos do planeta. Muitas vezes levamos em consideração apenas os efeitos, isto é, aquilo que está aí, à frente de nossos olhos, e engolimos comentários nem sempre bem intencionados. Se nós não buscamos as raízes dos problemas, poderemos facilmente cometer sérios equívocos e até corremos o risco de sermos injustos com as pessoas. Quem, por exemplo, nunca ouviu a expressão: "Ah, esses pobres estão na miséria porque não trabalham, são todos uns vagabundos"? Pois é, lamentavelmente há gente que faz esse tipo de discurso. Converse em sua comunidade sobre os problemas que vocês enfrentam e procure investigar o que está na raiz de cada um deles. Que outros comentários maliciosos você já ouviu? A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Então, esse vídeo ele ajuda a introduzir esse tema desse capítulo 3, quando o Papa, então, fala que nós estamos nessa encruzilhada que nós armamos a nós mesmos pelo desenvolvimento tecnológico, né? Somos gratos por aqueles que melhoraram a qualidade da vida humana através da medicina, da engenharia, da comunicação. No entanto, é preciso reconhecer que houve também efeitos desastrosos. Os avanços na tecnologia são acompanhados por avanços no âmbito do poder.
especialmente para aqueles com conhecimento e recursos econômicos para usá-lo. O Papa cita o uso de bombas nucleares, como que a multiplicidade de tecnologias usadas por regimes totalitários, o arsenal mortal de armas disponíveis para as guerras modernas. Então, pode haver uma tendência a se acreditar que o aumento do poder signifique um aumento de progresso. O Papa Francisco ressalta que o desenvolvimento tecnológico deve ser acompanhado pelo adequado desenvolvimento da responsabilidade humana, de valores e da consciência. Ele fala muito da questão ética, né, que nós não podemos perder de vista a questão ética. Chama-nos, então, essa busca de uma ética sólida, de uma cultura e uma espiritualidade capazes de estabelecer limites e ensinar a ter lúcido autocontrole. Assim ele fala nos primeiros parágrafos desse capítulo. Depois, a segunda consideração que ele faz é sobre a globalização do paradigma tecnocrático. Produtos tecnológicos não são neutros. Eles fomentam necessidades que acabam condicionando o estilo de vida e dando formas às possibilidades sociais ditadas por certos grupos poderosos, que dominam a vida econômica e política. Esta abordagem promove a noção de crescimento infinito ou ilimitado, que é baseado, por sua vez, na mentira que existe disponibilidade infinita dos bens do planeta. Então, o Papa insiste nisso, né, nessa mentalidade de um crescimento infinito, que nós podemos ir crescendo, nos desenvolvendo, como se a Terra tivesse bens para nos fornecer infinitamente também, né? Ele depois toca no problema da fome e da pobreza no mundo, que não podem ser resolvidos simplesmente com o crescimento do mercado. O consumismo que gera desperdício contrasta com inaceitáveis situações de miséria desumanizadora. A partir dessa percepção, o Papa Francisco ressalta que as raízes mais profundas de nossas falhas têm a ver com a direção, objetivos, significado e implicações sociais do crescimento tecnológico e econômico. É preciso perceber que a nossa busca por acumulação desenfreada de novidades tecnológicas pode conduzir a uma vida superficial. Uma terceira área de preocupação que o Papa apresenta é a crise e os efeitos do antropocentrismo moderno. Deus nos concedeu a Terra para que nós a utilizemos respeitando o seu propósito original. Não fomos chamados a dominar o mundo, mas a administrá-lo com responsabilidade. Nós somos também um presente de Deus uns para os outros. Quando, na própria realidade, não reconhecemos a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, dificilmente escutaremos os gritos da própria natureza. Não devemos subestimar a importância da nossa relação com o ambiente, com os outros e com Deus. O Papa Francisco nos chama a uma nova visão que seja capaz de superar os falsos argumentos dos séculos recentes. Ele declara: não haverá uma nova relação com a natureza sem uma renovação do próprio ser humano. Não há ecologia sem uma adequada antropologia. Para sentirem-se verdadeiramente responsáveis pelo mundo, os seres humanos precisam primeiramente entender a si mesmos. Acho que esse ponto aí ele é chave neste capítulo, né? Que é preciso a gente entender o próprio ser humano para depois a gente poder repensar nossas relações com as outras criaturas. O Papa exorta-nos a visitar a nossa rica tradição cristã, um diálogo fecundo em 3 situações. Ele fala do relativismo prático, ver algo como sendo relevante somente quando servir imediatamente aos nossos interesses. Pode degradar o meio ambiente e a sociedade, promovendo uma cultura do descartável. E aí fala do descartável não só de coisas, mas também de pessoas, né? Quando a gente vai relativizando tudo a partir do nosso interesse. Alguns exemplos citados por Papa Francisco incluem o tráfico de pessoas, o crime organizado, o narcotráfico, o comércio sangrento de diamantes, a compra de órgãos, o descarte de crianças, o comércio de espécies animais em extinção. Programas políticos ou a força da lei, por si só, não serão suficientes para trazer mudanças. Antes, é a própria cultura que deve ser posta em causa.
O segundo ponto é a proteção ao trabalho. No livro do Gênesis, homem e mulher são colocados em um jardim, a fim de cultivá-lo e torná-lo frutífero. A partir desse exemplo, o Papa Francisco sugere que o trabalho entendido em relação com o outro é o que dá significado e propósito à atividade humana. Junto a essa percepção está a contemplação reverencial da criação que encontramos em São Francisco. O Papa Francisco afirma que quando nossa capacidade de contemplação e reverência está danificada, é fácil para nós equivocar-nos quanto ao verdadeiro significado do trabalho. Ele promove o trabalho como forma de expressar nossa dignidade humana. Ajudar os pobres financeiramente é somente provisório. É preciso que se lhes permita uma vida digna através do trabalho. Ele ainda salienta que o progresso tecnológico não acontece quando o custo do produto é reduzido ao máximo às custas de uma redução da mão de obra, trocando-se trabalhadores por máquinas. Ao contrário, a criação de novos postos de trabalho é um serviço essencial para o bem comum. Por essa razão, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. E as autoridades civis têm o direito e a responsabilidade de adotarem medidas transparentes e firmes de apoio aos pequenos produtores e a diversificação da produção. Depois, no ponto 3, a tecnologia biológica. O Papa afirma encontro das necessidades da vida humana. No entanto, ele observa que é difícil fazer um julgamento geral sobre a questão dos organismos geneticamente modificados. Um amplo e responsável debate de cunho científico e social deve acontecer, considerando todas as informações disponíveis, incluindo aqueles que se veem direta ou diretamente afetados por essa tecnologia. A tecnologia separada da ética dificilmente será capaz de limitar seu próprio poder, que pode ser destruidor, né? E aí, eu volto lá na última frase da Laudato Deum, que eu já citei aqui, que eu acho que ali está uma síntese de tudo isso que o Papa fala nesse capítulo. Que o ser humano, quando deseja ocupar o lugar de Deus, se torna o pior inimigo de si mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco disso que o Papa nos falou nesse capítulo 3. Nós colocamos aí, então, algumas perguntas para que a gente pudesse refletir. Hoje são muitas as perguntas, né? Então, nós vamos abrir para discussão. Vamos ler as perguntas e aí depois fica aberto para a gente comentar aquelas que mais tocam a gente, né? Eu acho que, como nós fizemos nos encontros passados, que não vai dar tempo da gente poder ver todas as perguntas, né? As perguntas que são apresentadas, então. Como membro de uma comunidade global, de que forma você acha que a sua visão de uma vida satisfatória é afetada pela necessidade de constante adquirir e acumular produtos de alta tecnologia? Refletindo sobre a importância do diálogo com os outros, sobre as raízes humanas da crise ecológica, como o cristianismo contribui para um diálogo frutífero, a fim de realizar as mudanças necessárias? Ou se você não possui suficientemente conhecimento sobre isso, como você pode adquiri-lo? O Papa Francisco está muito preocupado com a questão antropológica, ou seja, o modo como entendemos a nós mesmos. Para você, qual é o sentido da afirmação? Não pode haver uma ecologia sem uma adequada antropologia. Você já se sentiu capturado pela cultura do descartável, quando avanços tecnológicos exigem a compra de novos equipamentos sem a opção de consertar ou reutilizar os que você já possui? Seria possível encontrar uma saída para esse dilema? O Papa Francisco enfatiza a importância da contemplação e descreve várias características do trabalho. O seu trabalho te possibilita integrar contemplação e ação? Como você vê a si mesmo promovendo esses valores? E, por fim, quando você compra produtos, você tem consciência da forma como o produto foi desenvolvido? O processo de desenvolvimento tem respeitado o emprego de pessoas e as características inatas de plantas e animais?
Então, está aí uma série de perguntas, né? Muitas perguntas para iluminar a nossa reflexão. Então, nós vamos abrir, né, aquele espaço para a nossa conversa agora, e aí quem quiser falar vai levantando a mãozinha, e o Frei Clécio vai coordenar isso para a gente aí agora, nesse momento. Marcelo Romarco. Frei Gilberto, irmãos e irmãs, paz e bem. Eu vou me ater a apenas uma questão, como sou antropólogo, então me senti provocado aí com uma questão colocada, né? E aí eu vou ler ela, que eu acho que fica mais fácil do que eu percebi, né? Da provocação do Papa Francisco. Aí eu vou ler aqui, né? O Papa Francisco está muito preocupado com a questão antropológica, ou seja, o modo como entendemos a nós mesmos. Para você, qual é o sentido da afirmação? Não pode haver uma ecologia sem uma adequada antropologia. Para responder especificamente essa questão, podemos partir da ideia de que a antropologia tem um papel fundamental na compreensão da interconexão entre o ser humano e o meio ambiente. Ela permite entender como elementos culturais, sociais, econômicos e ambientais se entrelaçam nas relações entre humanidade e natureza. Compreender o sistema de valores de um grupo oferece uma perspectiva valiosa sobre as diversas interações que essas sociedades mantêm com os recursos naturais e o ambiente ao seu redor. Um dos papéis da antropologia é justamente investigar essas relações, principalmente do ponto de vista cultural e social, e como esses comportamentos impactam, por exemplo, os ecossistemas e o uso dos recursos como terra, água, fauna e flora. Dessa forma, a antropologia nos ajuda a encontrar pistas sobre como a intervenção humana nos ecossistemas e na natureza pode ser compreendida a partir de diferentes matizes culturais, bem como compreender as percepções e interações com o meio ambiente. Uma antropologia adequada, entre aspas, nesse sentido ecológico, permite também a compreensão das especificidades locais, considerando as populações humanas como parte inseparável e inexorável da natureza. Assim, ela pode auxiliar na compreensão de soluções que respeitem essas interações e promovam uma ecologia mais integrada com a natureza. Nesse contexto, antropólogos como Anna Tissing, que é uma americana, destacam a importância de compreender as interações entre humanos e não humanos dentro de um universo de paisagem e natureza, ressaltando o valor desse encontro entre multiespécies e a importância da compreensão das relações entre humanos e natureza. Thyssen também chama atenção para o impacto do capitalismo global, que contribui para o colapso dos ecossistemas e a perda da biodiversidade, afetando assim todo o sistema terrestre. Eu vou me ater a essa resposta, as demais eu vou sugerir. Tem 2 documentários, inclusive ele me provoca muito a primeira questão, a primeira vez que eu vi, porque há uns anos atrás explodiu o Zoom em 99. E aí a gente comprava uma chave de fenda, falava assim, pô, R$1,99 uma chave de fenda, né? Só que não custa R$1,99, custa a infância de uma criança, custa os recursos naturais, custa uma série de questões. Aí tem um documentário que ele é curto, 20 minutos, eu posso depois mandar para o senhor, Frei Gilberto, o senhor coloca no grupo, que é a história das coisas. Talvez alguns aqui já tenham visto, é muito interessante para a gente pensar essa sociedade de consumo. E o outro, que é um brasileiro bem antigo, mas é bem atuante, que é a Ilha das Flores, que é bem interessante. A Ilha das Flores, primeiro os porcos têm direito a comer, depois que sobram dos porcos, as pessoas comem. Então, eu acho que ajuda aí nessas reflexões. Aí eu vou, para não monopolizar a fala, vou ficar só nessa resposta. Eu fiz as demais, né, mas eu vou ficar só nessa daí, porque, como antropólogo, eu me senti um pouco provocado. Frei Gilberto. Obrigado, Marcelo. Acho que esses 2 filmes que você colocou, todos os 2 assisti, muito bons. Recomendo também o pessoal poder assistir. Tem uma contribuição muito boa. A minha fala é a provocação. Eu queria provocar a Daniele. Eu fiquei te ouvindo o Marcelo e ouvindo a Daniela falar também, né? Então, eu queria ouvir a Daniela hoje. Ela ainda não falou nesses nossos encontros, né? Eu acho que ela também tem uma contribuição boa nesse campo para falar para a gente. Não é isso, Daniela? Eu estou super atrasada no curso, estava aqui pensando
até de conversar para botar minhas coisas em dias. Na realidade, eu acho que a humanidade está dando um freio para trás, né? Tentando dar um freio para trás, ou pelo menos se assustando com a realidade que está agora, né? Essa coisa do consumo em massa, na realidade, trazer o produto mais barato possível, terminou por gerar vários impactos, eu acho, né, sobre a Terra. Desde o lixo eletrônico e lixo. Eu estava vendo um documentário outro dia sobre lixo têxtil, né, de tecido, que aparentemente dura mais até que plástico, né? Não sei se vocês sabem, a indústria têxtil tem uma capacidade enorme de lixo, de roupas que não funcionaram e tal, e eles exportam para países que recebem esses lixos, né? E eu não sou antropóloga, eu sou socióloga, né? Eu também me senti um pouco provocada com essa pergunta aí da antropologia, porque, na realidade, quando a gente pensa em sociedade autossustentável, sociólogo pensa em sociedade, e pensa em sociedade autossustentável, a gente está muito, muito, muito longe do que a gente está vivendo hoje. Bem longe mesmo, né? E agora eu estou no departamento de demografia, e uma coisa que tem apavorado, se antes a gente estava apavorado com o crescimento populacional, agora o maior pavor é que o mundo parou de crescer, né? E envelhecendo rapidamente. O Brasil está entrando nessa linha, a gente não está com crescimento populacional zero, nem negativo, como é em alguns países, mas a gente está caminhando para um país onde vamos ter cada vez menos pessoas jovens e crianças e cada vez mais idosos. Então, é um desafio multiplicado por 1000, né, que a gente tem no Brasil. É uma sociedade que desperdiça muito, que segue o desenvolvimento tecnológico assim do mundo da maneira geral, e assim como na Coreia e na China, a gente foi pego com as calças no meio das pernas, né? De repente, a transição demográfica chegou, a gente parou de crescer. Esse, claramente, é um processo irreversível. Não se conhece na história da humanidade quem reverteu essa queda da natalidade. E é um problema muito sério, porque é muito mais difícil reverter uma sociedade que a taxa de dependência das pessoas idosas, das pessoas mais novas, está muito crescente, né? E, ao mesmo tempo, nós não somos autossustentáveis para produzir coisa para uma população que cada vez mais vai depender de menos pessoas trabalhando, teria que ser produtos mais baratos, e os produtos mais baratos são sempre produtos mais caros para a terra, de uma maneira geral, né? Porque ele associa trabalho pouco protegido, ou até trabalho escravo, ele associa muito desgaste de matéria-prima e muito lixo, né? Era isso que eu queria falar. Emanuela Lins. Boa noite, companheiros. Desculpa, tenho limitações técnicas aqui. Esse capítulo específico, eu acabei me lembrando de um trabalho que eu realizei entre 2005 a 2008, sabe? Eu fui mobilizadora social no Cariri paraibano, e era um projeto que tentava utilizar o rejeito de água dessalinizada, mas também, em uma ação paralela, tinha como um dos projetos o reflorestamento da Caatinga, para que revertesse a salinização da água. Atualmente, abre-se poços de água em uma parte da Paraíba que é mais salina do que a água do mar. Tem uma maior concentração de sais do que a água do mar, né? E é com o reflorestamento que os técnicos naquela época diziam que era uma alternativa para minimizar. E esse trabalho era feito em uma associação
que, na época, estava construindo uma igreja, uma capelinha, na verdade. Mas, nesse trabalho, algo que sempre me incomodou foi que os católicos não se envolveram. Os católicos banalizaram a importância do reflorestamento. Quem mais se envolveu, por incrível que pareça, né, nesse trabalho, foi uma comunidade indígena, tá certo? E um grupo de... eu não vou especificar qual é, porque eu não lembro, mas eram de matriz africana, um grupo que pregava a religião de matriz africana, né? Ou Umbanda ou o Candomblé. E os católicos não se envolveram, mesmo que o trabalho estivesse acontecendo dentro de uma associação que estava construindo uma capela. E o porquê os outros se envolviam e os católicos, aí eu vou colocar no meio, não tanto? Porque eles tinham uma relação com o espaço, com a natureza. Eles estavam... eles cultuavam aquele território, a árvore, o rio, como um elemento da sua crença. Isso daí sempre me incomodou, porque a gente faz leituras sobre o paraíso, né? E ao ler esse capítulo, na semana passada, eu fiquei pensando assim, o quanto isso ainda é vivo. Eu vejo a gente, enquanto católicos, não discutindo a seriedade que é a nossa realização, a nossa relação com o meio. Não só no consumo, mas no cuidado mesmo, no cuidado do solo, e manifestar, em perceber aquilo, essa natureza enquanto uma extensão nossa, tá certo? E quando a gente usa um copo descartável, a gente está tirando um pouquinho, beliscando um pouquinho a nossa pele, destruindo um pouquinho, sabe? E eu acho que para a gente mudar isso, enquanto comunidade católica, a gente precisa começar a pensar em um novo modelo de missão, uma missão ecológica, uma missão que olhe para o evangelho com um olhar ecológico. O Papa está propondo isso em vários textos, não só na Laudato Si, né? Ele já vem em uma sequência inclusive de homilias. Mas eu vejo a gente muito distante dessas provocações que estão sendo feitas. Eu acho que a gente acaba indo para a missa, muitas vezes, sem estar preocupado em fazer essa relação. Então, esse texto me incomodou, me trouxe lembrança, ressignificou uma lembrança minha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como propor nada, apenas dizer que a gente precisa fazer uma missão ecológica, a gente precisa participar. Não sei como, mas que a gente tem que realmente lembrar que quando a gente usa um descartável, como o nosso companheiro Marcelo lembrou, quando a gente compra um esses produtos oriundos de países com um alto número de trabalho escravo, tá certo? Semi-escravo, que a gente está destruindo um pouquinho de nós em cada uma dessas atitudes. Acho que ninguém mais levantou a mão ainda, né? Mais alguém quer falar? A Graça. Olha, eu gostei muito do que ela acabou de falar agora, porque isso mexe muito comigo. Porque eu participo da igreja, sou bem atuante e faço parte do grupo, como eu já falei, que é um grupo dos semeadores, mas que a gente não tem como trabalhar na igreja. É difícil, porque muitas vezes a gente não tem o apoio dos padres. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. E isso que eu acho que isso está travando, sabe? É uma forma. E o que está acontecendo está sendo travado para a gente levar isso para frente. Olha, Frei, o seu trabalho que você está fazendo é maravilhoso, maravilhoso. Mas as igrejas precisam fazer.
sabe? Precisa falar sobre esse cuidado, sobre a Laudato Si, e a gente não consegue, a gente está tendo dificuldade demais, a gente não tem apoio. E isso é uma coisa que ela está falando aí, dos católicos, mas acaba que a gente fica tolhida, você não tem, sabe, você não tem espaço para fazer. Então, a gente tem que fazer isso que ela falou, ó, criar uma missão. Você tem um grupo, tem que deixar, vamos falar assim, eu continuo participando da igreja, sou cristã, tenho fé, mas eu tenho que me virar, eu tenho que ser livre para me fazer esse trabalho, porque se eu não fizer isso, eu não consigo. Jair Gomes. Boa noite a todos e todas, paz e bem. Falando um pouco sobre o que a Daniela e o Marcelo trouxeram, né? Eu fiz comunicação também, sou formado em comunicação, né? E tem as várias disciplinas, dentro das disciplinas tem também a questão do marketing, né? E aí, no campo da antropologia e da sociologia, a comunicação, de modo geral, e o marketing, né? Ela utiliza muito essas disciplinas, ou esses estudos, né? Para poder também criar produtos e pesquisar mercados, né? Então, assim, o outro lado, ele sabe jogar. O jogo bem jogado a favor da sedução, né? E criar um fetiche em nós, enquanto consumidoras que somos, para poder adquirir produtos cada vez mais, né? Cada vez mais descartáveis também. Celular, hoje em dia, dura em média, a gente quer trocar o celular no mínimo de 2 em 2 anos, né? Passou disso, já se torna obsoleto, a gente quer um celular novo. E a tecnologia nos exige isso, porque a memória do celular estoura, né? A própria câmera dá problema, a câmera de melhor qualidade surge, os recursos tecnológicos vão nos impondo a isso. Aí um companheiro meu, um amigo meu tem, um membro da família tem, eu também quero ter igual. Então a sedução é muito grande em relação a isso, né? Então a gente tem que, acho que nós também, olhando pelo lado bom da sociologia e da antropologia, né, que o Papa muito bem trouxe no texto da Laudato Si, acho que nós também, enquanto seres viventes, né, cristãos e cristãs principalmente, também usar isso a nosso favor, né? Primeiro, nos identificar enquanto, na antropologia, né, o que somos, o que queremos, como nos situamos nas esferas da sociedade, para poder também saber como a gente quer viver, né? Se é consumindo muito, pouco, ou consumir racionalmente, né? E também produtos que sejam produtos mais duráveis, menos poluentes, não sejam frutos de trabalho escravo, né? De trabalho de exploração, principalmente de menores, mulheres e imigrantes, né? Que é o caso no Brasil mesmo, tem várias, aqui em São Paulo, né, há pouco tempo descobriram, né? Foram descobertas várias confecções de roupas que estavam também impondo, por exemplo, principalmente bolivianos, ao trabalho escravo, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. E hoje se tornou aqui em BH tem um chamado Shopping Oi, que é onde bomba de consumo, né? As pessoas compram tudo lá porque é tudo mais barato e todo mundo quer comprar lá. Eu fui lá uma, 2, 3 vezes só na minha vida, não comprei nada, mas já fui com alguém que queria comprar, alguém que me chama porque eu vou, né? E lá os chineses tomaram conta, né? Eu falo que a China é um problema para o mundo, entre aspas, porque ela, internamente, ela é comunista, né? Um regime fechado, comunista, e com as suas bandeiras lá, as suas ideologias, mas para o mundo ela é altamente capitalista, né? E aí ela sabe utilizar isso muito bem, né? Se expande para todo mundo, enquanto o Estado ela está comprando terras mais terras, empresas mais empresas, comprou recentemente até usinas elétricas da CEMIG, que na época do Temer, infelizmente, foram privatizadas, né? Então, lá eles protegem o que é deles, mas para fora do continente, eles exploram o restante do mundo, né? Assim como os Estados Unidos fazem e tantas outras economias capitalistas também fazem. Mas eles também, nesse aspecto, são estrategicamente espertos, por assim dizer, né? E o que a companheira Maria das Graças nos trouxe, né? Em relação à questão dos católicos, eu acho que é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Nós estamos vivendo uma sociedade muito egoísta, né? E muito fechada em si mesmo, né? A gente não consegue
criar laços, né? Especialmente no Brasil, né? Diante de tudo que a gente estamos vivendo no momento político do país, o negacionismo foi colocado, né? A negação à ciência, a questão climática, né? Vários candidatos, inclusive, e deputados que hoje compõem o Congresso, negam a questão climática no mundo. Então, isso é um reflexo que a gente vive dentro da própria igreja, né? E trabalhar isso não é fácil. Infelizmente, até em relação aos padres. Sem falar nos outros, né? Somente no campo evangélico, que é mais assustador ainda. Então, nós temos que ser, acho que, resistência e resiliência nesse processo. Eu tenho feito muito debate com os movimentos sociais e sindicais com os que participo, e as pessoas falam que estão distantes da igreja porque não se sentem mais acolhidos, não têm mais espaço, mas quanto mais a gente afastar, mais eles tomam conta, né? Então, acho que nós temos que ser nos manter firmes nesse propósito para poder tentar não criar conflitos, mas tentar atrair as pessoas para a importância dessa preocupação, até porque tudo está interligado, né? Então, ficar isolado na sua bolha, consumindo, não preocupado com o trabalho escravo, precarização do trabalho e a degradação ambiental, não vai nos levar a nada, né? Então, como tudo está interligado, igual o Papa Francisco tenta nos trazer para essa reflexão, é uma forma de a gente tentar despertar nessas pessoas essa dificuldade que estão vivendo com a sociedade. Obrigado e um abraço. Marcelo Romarco. O Jair me lembrou, eu gosto muito de indicar documentários, filmes com meus alunos, eu acho que o audiovisual ele ajuda muito. Tem um filme da Netflix muito interessante que vai retratar bem isso que ocorre, não é só com bolivianos, haitianos, vários da América Latina que trabalham como... Que a ideia de trabalho escravo hoje é outra, o trabalho escravo ele é mais comum do que se imagina. Aí tem um filme na Netflix que chama Sete Prisioneiros, muito legal, com o Rodrigo Santoro, é um filme brasileiro que mostra o submundo da questão da produção que está nos bastidores de São Paulo. A Maria ela fez uma provocação interessante, aí nesse sentido eu tiro aí a comunidade franciscana desse imbróglio, porque eu acho que a comunidade franciscana é uma referência muito importante aqui no território do Brigadeiro em defesa da vida. Aí eu vou responder a pergunta aqui que foi feita, que é refletindo sobre a importância do diálogo com outros saberes, raízes humanas, da crise ecológica, como o cristianismo contribui para um diálogo frutífero a fim de realizar as mudanças necessárias. Ou, se você não possui suficientemente conhecimento sobre isso, como você pode adquirir? Acredito que uma verdadeira igreja cristã, comprometida com a nossa casa comum, é distanciada dos interesses do capitalismo. Desempenha um papel fundamental na construção de pontes que possibilitam mudança significativa em nossa relação com a natureza. Comunidades que contam com sacerdotes dedicados a essa inspiração do Laudato Si desenvolvem uma visão de mundo que as motiva a refletir sobre a realidade em que estamos imersos. Quando as lideranças religiosas incorporam os princípios de cuidado com o meio ambiente e justiça social, elas promovem uma conscientização coletiva que pode gerar ações transformadoras. Por outro lado, um cristianismo que se afasta desses fundamentos carece da capacidade de influenciar positivamente a sociedade. Sem esse compromisso com a ecologia / natureza, amor ao próximo e a solidariedade, a contribuição da Igreja Cristã para a mudança significativa se torna limitada, levando a uma desconexão com os desafios atuais que enfrentamos como humanidade. Portanto, é imprescindível que a fé se alinhe a uma prática ética e responsável em relação ao nosso planeta e com nossos irmãs e irmãos. Ou seja, a gente sabe, aí, quem é aqui do território, sabe da luta aí que Frei Gilberto e a comunidade tem aí, uma militância contra a exploração da bauxita, né, mostrando a importância que esse recurso tem para o território, para a casa comum, né? Mas a gente, infelizmente, vê que são poucos sacerdotes que têm essa postura. E aí, meio que dialogando com o que a Maria das Graças comentou. Acho que é isso. Padre Heraldo. A raiz humana da crise ecológica, vendo a reflexão, as reflexões que estão sendo colocadas,
E aprofundando o texto, imagino que o que o Papa coloca também é que a questão do antropocentrismo, ou seja, o homem se colocou no centro do poder de decidir, de fazer, achando-se dono do mundo, do planeta, da Terra. Então, não há limite, não há, né? E ainda a ideia de que nada é infinito, que pode se fazer, desfazer, usar, abusar dos bens, da natureza, de tudo, que nada disso vai ser prejudicial. Parece que assim, esse antropocentrismo, ele liga a ideia de que não há nenhuma responsabilidade nossa do que está acontecendo. O mercado ele não tem limite, não tem fronteira. Faz-se pronto, produz-se pronto. Que está morrendo gente de fome, que não tem alimento, mas que alimentos estão sendo produzidos jogando fora, os descartáveis, etc. Isso, nada disso é importante para o mercado. Aí, só para não ser prolixo, prolongado demais, dizer que o Papa acena para uma educação do limite, né? De que Deus, Criador, nos criou com uma autonomia, mas uma autonomia limitada no sentido de que nossa liberdade ela tem uma responsabilidade com a criação, no uso dos bens da criação, para a questão da coletividade, do comum. É um pouco isso, para deixar que outros também participem, quem está vendo que já está dando 9 horas. Eu agradeço aí as participações, foram muito boas, eu acho que esse tema, ele, de fato, mexe com a gente. Eu queria fazer algumas considerações rápidas, eu acho que é muito bom a gente poder ter aqui várias pessoas de várias áreas, né, contribuindo, porque o próprio capítulo, o Papa fala muito disso, né, desse diálogo com as outras áreas, com as outras ciências, né, como que isso é importante para a gente poder ter, de fato, uma visão maior da realidade, né? Então, essa questão do diálogo com as ciências, e nós precisamos, de fato, ir pensando, como cientistas, né, formas de diminuir esse impacto nosso, humano, sobre a Terra e conseguirmos, de fato, uma relação mais harmoniosa, né? O Jair falava a questão do marketing, né? Eu penso que nós precisamos também, os comunicadores, né, que trabalham com marketing, precisam também fazer uso dessas ferramentas para um marketing mais, vamos dizer assim, socioambiental, né? Como que nós precisamos muito disso também, de um marketing que seja, de fato, aquele que promove a vida, que promove essa sobriedade feliz que o Papa fala. Para cada propaganda de produto, a gente precisava de uma propaganda que mostre que a gente não precisa daquele produto, né? Que a gente precisa sobreviver com bem menos, né? Então, acho que a gente falta, às vezes, esse marketing socioambiental mais eficaz também, né? Com ferramentas que possam ajudar a gente a passar um outro jeito, uma outra cultura, que não seja essa cultura do consumismo, do descartável, né? Que a gente consiga, de fato, fazer uma nova relação. Eu acho que as ciências todas, cada uma tem como contribuir para essa nova educação, né? Esse novo jeito da gente olhar a realidade. E eu queria também falar um pouquinho de um ponto que o Papa fala, que eu acho que é fundamental dentro da espiritualidade franciscana, que é a relação com o trabalho. E o Papa faz uma relação de trabalho e contemplação, né? Ele fala assim, que no trabalho nós não podemos perder essa capacidade contemplativa, né? De perceber, de fato, a grandeza do trabalho. E esse trabalho que dignifica, né? Esse trabalho que faz a gente se sentir participante da obra da criação. Não esse trabalho escravo que tira a dignidade, que mata as pessoas, né? Então, essa relação com o trabalho, ela é fundamental, e a gente lutar para que todo mundo possa ter um trabalho digno, que as pessoas possam se sentir, de fato, participantes de todo esse processo de criação, que continua, né? Que a criação não acabou naqueles 6 dias, ele continua até os dias de hoje, o Criador continua agindo através de nós, através de toda
a criação, né? E essa capacidade contemplativa da gente olhar o mundo com outro olhar, né? A gente educando o nosso olhar, nossa forma de nos relacionarmos com a vida, né? Gilberto. Sim. Oi, Gilberto, tudo bem? A benção. Tudo bem, tá? Tudo bem? Tudo bem, Deus graças abençoe. Aqui eu sou da paróquia Santo Antônio, aqui de Canaã, o nosso padre Vicente. Ele está empenhado, né, nos grupos de reflexão, revigorando tudo de novo, que a gente já trabalhou um tempo bom com isso, e assim, agora que a gente está recomeçando, como se diz, né, renovando. Então, assim, aqui nós temos muitas dificuldades com os agrotóxicos, tem muitas desrespeito à natureza, o povo ainda é muito ainda bem, como que eu posso dizer, assim, bem, pensa mais no lado só do consumismo mesmo. Então, assim, agora que o povo está começando a conscientizar com o lixo, que já vai organizando aos pouquinhos, mas lá vai indo. Mas é igual aquela menina falou mesmo, nas igrejas nós temos maior dificuldade, sempre, infelizmente, nós católicos temos essa dificuldade, porque muitas vezes, entre uns e outros, né, diversos grupos não aceitam. E ela falou do descartável também, né? Essa do descartável. O povo não aprende que não tem, ver se fica sem o descartável. Então, assim, parece que já frisou isso, não quer sair mais esse tal de não usar descartável. Todo que tem o descartável está aí, né? E também nas compras, né, de muitos consumismos de mercado, produtos enlatados, leite, várias coisas que hoje em dia, né, prejudica muito a saúde das pessoas. E as pessoas ainda não, muitas coisas ainda ficam ali naquela, e a gente fica, né, à mercê de tudo isso, né, porque é difícil como entender melhor esse trabalho, esse tipo, para ser o bem da nossa vida. Porque Jesus, no Evangelho, disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas a maioria das pessoas rezam, falam sobre isso, mas não praticam, infelizmente. Então, nós temos umas dificuldades. E hoje estou muito satisfeita, apesar de não ter respondido as perguntas, Frei Gilberto, que é hoje que eu estou pegando direitinho, mas assim, eu consegui ver o texto, tudo direitinho, olhei, tive a oportunidade, né, hoje de dar uma estudada no texto e vi que realmente é preciso arregaçar as mangas e tem que ter a fé, a oração com a ação, a fé e a vida, porque senão nós não vamos conseguir. E tem que ter muita paciência, muito jeito, né? Como diz o padre Vicente, vamos comendo pelas beiradas que a gente vai conseguir alguma coisa, mas depende muito de cada um de nós, né? Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Tem mais um ainda, né, para falar, né? Obrigado, viu, Olívia? Nada. Tem alguém com você aí, não é? Meu marido. Ah, coisa boa. Boa noite, tudo bom? Tá baixo, Tudo bem, né? Como que é o nome? Vicente. Vicente. Tudo bom, Vicente? Aqui é o padre Vicente também. Ah, que bom. Tem mais um para falar? É o Alexandre, quem que é? Boa noite para Boa todos noite. aí. Eu gosto de ouvir muito vocês falarem aí, fico mais ouvindo que pronunciando, mas eu queria falar o seguinte, eu acho que tem uma questão aí, quando a gente trabalha a questão da tecnologia, o Papa fala muito aí, eu quero apelar, nós estamos vendo que tem sociólogo, tem antropólogo, né? Eu acho que a gente também tem que trabalhar a questão da educação. Eu acho que para
para que a gente tenha toda essa tecnologia, né? Como tem perguntas aí, como é o nosso papel no meio dessa tecnologia, no meio desses, né, desses avanços? Eu acho que a educação é um ponto fundamental para que a gente possa avançar. E aí que está o problema. E tem muitas pessoas que não estão preparadas para poder se adaptar, né? Esses meios tecnológicos hoje existem muito fácil. E como tem muitas pessoas que não estão preparadas, elas ficam muitas vezes à margem da sociedade. Então, eu quero destacar aqui a importância da educação, para que a gente possa, né, estar inserido nesse meio, né, dessa tecnologia, mas com responsabilidade, né? Como tem uma pergunta que fala também aí, como é que está a nossa responsabilidade diante dessas tecnologias, né? Mas com respeito à natureza, com respeito ao meio ambiente, né? Mas eu quero frisar aí a questão ambiental, que eu acho que é fundamental, educacional. É fundamental a gente trabalhar isso aí, entendeu? Hoje tem educação de jovens e adultos, educação de pessoas mais velhas, então é fundamental que a gente incentive as pessoas a buscar educação, buscar o estudo, para estar apto a participar de uma forma ampla nesse meio ecológico, esse meio, né, tecnológico. Muito obrigado aí. Abrir o microfone. Foi falado aí que os padres não estão preparados, né, às vezes, para falar sobre isso nas missas. E o Alexandre acabou de falar aí também que deveria ser trabalhado na educação. Mas eu acho que, assim como os padres, os professores também não estão muito bem preparados para falar sobre isso, né? Então, existe um trabalho de consciência que tem que ser feito, principalmente com os professores, para que eles desenvolvam esse tipo de pensamento nas escolas, né? Começa a semear, né, um pouquinho mais sobre isso aí, né, que dê um pouco mais de importância para essa parte. E sobre a pergunta 16, né, que fala sobre... Eu nem sei direito o que fala, mas eu anotei aqui só a resposta. Que a gente é muito influenciado a não consertar as coisas, porque a gente vai consertar, fica tão caro que às vezes a gente não... É preferível comprar as coisas, né, do que consertar. Eu acho que o governo também não interessa, né, que a gente conserte nada, porque o consumismo leva a ganhos para o governo, né? Então o governo também deveria investir mais para que as coisas pudessem ter retorno. Se ele tivesse interesse nisso, às vezes a gente não consumiria tanto. Porque tudo que você vai consertar, quebrou um botão, o botão fica quase o preço, metade do preço do produto novo. É só isso. Está bem tarde já, né? Não vou aprofundar muito, não. Obrigado. É isso mesmo, nós vamos terminar. É lógico, ficam muitas perguntas no ar, né? Muitas questões que a gente tem que ir aos poucos ir tentando responder, entender isso. Essa questão da educação, ela volta ainda porque o Papa dedica um capítulo inteiro à questão da educação e espiritualidade ecológicas, né? Então ele vai voltar nesse tema da educação com mais ênfase, né? Quando ele fala sobre educação e espiritualidade ecológica. Sobre essa última questão que a Lindalva, né, fala, eu acho que isso é algo que a gente precisa, de fato, ir repensando, que não é uma questão apenas do governo, a própria indústria, ela não se interessa numa indústria cíclica, né? A gente vive uma indústria que vai só retirando da natureza, produzindo e jogando fora. Retirando da natureza é mais rentável, né? Então, quando a gente começa a forçar a barra em consertar, em reparar e reaproveitar todos esses R's que nós aprendemos na educação ecológica, é uma alternativa para a gente ir forçando um pouco a barra de uma mudança cultural, né? Não só uma mudança governamental, empresarial, mas uma mudança cultural. Nosso tempo está esgotando, né? Nós queremos agradecer a todos. Para a próxima semana, então, nós continuamos com o próximo capítulo, né? Vou colocar lá no grupo direitinho as orientações, com as perguntas, e agradeço muito a todos vocês. E vocês marquem também lá no grupo a presença de vocês, tá bom? E quem ainda não mandou as respostas, quiser mandar, é sempre
pode mandar pelo WhatsApp mesmo, ou pelo e-mail, que a gente está recebendo, né? Muito bom. É uma forma de vocês irem, de fato, sistematizando, e tem sido muito bom para mim ler as respostas, tem vindo respostas muito interessantes, está sendo um verdadeiro curso para mim também, né? Então, agradeço a todos vocês que estão contribuindo, tá? Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que São Francisco interceda por nós, e que nós possamos aí sendo pessoas, de fato, que contribuem para um mundo melhor, para uma fraternidade universal, e que a nossa igreja possa cada vez mais ser testemunha de uma ecologia integral. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem, tchau, tchau. Paz e bem. Boa noite, quase.